pesquisa, do trabalho, né, da Carol. Tenho que louvar a iniciativa, o fôlego, né, a capacidade de investigação, sensibilidade de tentar, num recorte tão amplo de 50 anos, sintetizar, né, um percurso de uma entidade com uma variação de atores e de circunstâncias, né? Então, foi para a gente muito gratificante recebê-la aqui, colocar à disposição que nós tínhamos de informação e acompanhar todo esse trajeto dela, acompanhar, que eu digo, porque ela sempre retornava e sempre dava notícia, e retornar isso aqui. Então, é um momento significativo e que, humildemente, me coloca numa situação de aprendiz diante de tanta informação que eu sei que ela buscou, né, e pela qualidade, nós conhecemos a Carol aqui desde a época de estudante, dentro do próprio museu, e o percurso dela é um percurso realmente imenso e sério, profundo e de sensibilidade. Então, uma palavra. Obrigada, Coronel. Primeiro, dizer que é muito importante estar aqui, né, socializando essa pesquisa, estar no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Dizer que essa pesquisa não teria sido possível sem a colaboração da instituição, sem a abertura, né, da instituição, do Pedro Aimar, da Graciele, da Júlia, todos, o Pedro Humberto, todos que aqui estavam e sempre me receberam, o professor Gilmar também, que sempre me receberam aqui e forneceram as documentações, os dados. Então, é uma alegria muito grande poder retornar e poder falar um pouquinho desse percurso de pesquisa. Dizer que essa tese também foi feita financiada pela CAPES, né, doutorado pleno no exterior. Então, também essa apresentação pública é uma responsabilidade de retornar ao Brasil e tornar público e socializar uma pesquisa que foi desenvolvida com o financiamento do governo federal, né, que incentivou as áreas dos museus e do patrimônio, né? Então, é também um retorno à sociedade sobre o trabalho que foi desenvolvido. O título da tese ficou Casa de Marimbondos, 9 Tempos para 9 Atlas, História de um Museu de Arte Brasileiro, né, 1961-2011. O recorte ele parte do ano de inauguração do museu, em junho de 1961, com a exposição do Antônio Bandeira, e vai até 2011, que é o seu cinquentenário. Então, a gente trata também do ano de comemoração dos seus 50 anos, né, para entender um pouquinho como é que ele acontece durante esses 50 anos. Só um minutinho. Então, eu tenho duas motivações que me estimularam e despertaram o interesse de fazer essa pesquisa. A primeira delas é o fato de que, como estudante de graduação, eu tive a oportunidade de vivenciar 3 experiências de exposições aqui dentro do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Uma exposição sobre os 130 anos da Comuna de Paris, uma exposição sobre os mundos da arte e uma outra exposição que se chamou Labirinto da Arte e da Vida. Essas 3 exposições, elas incluíam a participação dos estudantes e eram construídas de forma bastante colaborativa, né? Então, eu fiquei durante vários dias aqui dentro, atravessava a rua ali do curso de História para cá, para desenvolver esses trabalhos. Essa experiência na casa possibilitou com que eu construísse e fortalecesse os vínculos com a instituição, ou seja, que se prolongam para além daquela experiência. Outra questão importante é que, quando eu estive em Recife, fazendo o mestrado, eu tive a oportunidade de conviver com uma curadora, que é a Cristiana Tejo, que tinha um desejo muito grande de pensar se era possível escrever uma história da arte a partir do Nordeste. Se era possível pensar que o Nordeste teria direito a escrever uma história da arte. Ela dizia, né, será que é possível escrever uma história da arte de Pernambuco? Aí eu completava, será que é possível escrever uma história da arte do Ceará?
Então, a preocupação de como circulavam as memórias das artes que estavam fora do eixo Rio-São Paulo. Então, esse interesse de dizer como a gente pode escrever uma história da arte no Ceará possibilitou que a gente começasse a pensar a partir de uma escrita descolonizada, né? A partir de uma escrita que nos ajudasse a pensar que existem muitos centros e muitas periferias, né? E aí a escrita da tese foi mostrando um pouco disso. E tem tudo a ver também com essa ideia de casa de marimbondo, né? Porque casa de marimbondo é uma expressão que aparece durante o processo da pesquisa, onde eu consultei documentações antigas, correspondências entre atores do MAUC no início da sua formação, mas conversei com pessoas que atualmente se relacionam com o museu. E um desses interlocutores disse, não faça uma pesquisa dessa, não vá pesquisar. O MAUC é uma casa de marimbondos, né? E aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça, mas o que será essa casa de marimbondo, né? O que isso tem a ver com essas questões que a gente está pensando? E resolvi olhar essa casa de marimbondo de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. E tem a ver a casa de marimbondo tem a ver com esse estímulo, né? Com esse desejo de pensar uma história da arte a partir do Ceará, a partir do Nordeste. Porque a gente foi descobrindo ao longo da trajetória que havia invisibilidades, que é o que a Cristiana Tege e a Natália Barros, elas dizem nesse texto que eu apresento para vocês. Quer dizer, por mais que seja desenvolvida atividades, né, pesquisas, elas sempre estão invisibilizadas com relação ao eixo Rio-São Paulo, né? Elas não conseguem alcançar um nível de propagação nos mundos das artes da mesma forma que uma produção é realizada no Rio-São Paulo. Então, a gente vai pensando um pouco a partir desses referenciais de uma outra escrita da história da arte também, né? E aí é importante colocar que é uma tese produzida na França, né? Ou seja, de onde eu falo, né? É uma tese a partir do Ceará, mas escrita na França para os franceses, né? Então é também importante porque a partir do momento que a gente começa a refletir para quem a gente vai escrever essa tese, ou seja, para quem a gente vai escrever o texto, significa que não é da mesma forma como eu escreveria aqui no Ceará, porque eu estou comunicando com uma rede internacional de pesquisadores, né? E isso faz também com que eu tome um partido político, né? Que é de fazer uma tese que procura fazer uma investigação, mas que procura colocar em destaque, né, as experiências que merecem ser valorizadas. É uma escolha política também de valorização da instituição nesse diálogo internacional dos mundos das artes. Então, a tese foi pensada a partir de 3 partes, né? Não se trata de uma narrativa linear, no sentido de uma história evolutiva, do começo do museu até agora os 50 anos. Os tempos, eles vão e vêm ao longo da narrativa, né? Você vai ter... eu começo narrando um acontecimento de 1999, ou seja, ele vai e volta no tempo, em cada um dos tempos colocados, há movimento, né? Não há uma narrativa que começa e vai chegando até o final, né? Então, eu dividi a tese em 3 partes, onde essas temáticas elas estão relacionadas com uma preocupação de pensar o museu a partir da sua gestão, da sua matriz de gestão. Então, a primeira parte está relacionada a um mundo das ideias, ou seja, as ideias que foram mobilizadas para criar o museu. A segunda parte tem a ver com a própria estrutura do programa do museu, ou seja, aquilo que faz do museu um museu, né? A sua estrutura, ou seja, os seus trabalhadores, a sua coleção e a comunicação, ou seja, colocar essas obras em exposição. E a terceira parte é um encontro desse mundo das ideias
com esse programa, que são as sociabilidades, ou seja, como esse museu se comunica, como as pessoas elas se integram e interagem com essa instituição. E aí tem 3 palavras, né? Seria um museu plural, um museu de circulação e um museu de diálogo, né? Que aí vai entrar... E aí tem a história dos atlas, né? Os atlas têm a ver com uma metodologia de pesquisa, tem a ver também com uma construção de uma narrativa a partir do uso das fotografias, da montagem e desmontagem de fotografias. Então, a gente coloca essas imagens numa prancha, vocês vão ver nas próximas imagens, vocês vão ter acesso a esses atlas. E a gente coloca perguntas para essas imagens, coloca essas imagens para dialogarem entre si. É como se para cada tempo que diz respeito aos bastidores do museu, nós pudéssemos ter uma pequena exposição. Como se cada atlas fosse um pequeno discurso, uma pequena curadoria que está relacionada com aquelas pessoas que estavam envolvidas em cada tempo que a gente apresentou. Então, a primeira parte chama-se a Fábrica do Malk, os desafios conceituais, ou seja, toda essa parte relacionada à investigação, as ideias que foram mobilizadas para criar o museu estão colocadas nessa primeira parte. Ou seja, como ele se fabrica, como ele se faz na cadeia patrimonial, como se operam as discussões, os debates, as controvérsias, as negociações para que o Malk venha a existir, certo? A primeira parte, os primeiros tempos são os tempos de intriga, disputas de memória e debates sobre modelos de museus. É onde surge a ideia de Casa de Marimbondo, né? Mas não só isso. Eu começo a narrativa apresentando uma matéria de jornal, onde o artista Sérgio Esmeralda está sendo entrevistado pela jornalista Eleuda de Carvalho, onde ele faz uma afirmação e diz que o Malk é um museu hermético e um museu fechado. Então, eu vou juntando essas afirmações. Nessa matéria, é uma matéria grande de jornal, de 1999, 5 meses, produzida 5 meses depois da criação, da inauguração do Centro Cultural Dragão do Mar. Ela tem um sentido, ela existir nesse momento, que vai colocar o Malk e vai perguntar sobre os modelos de museu do Malk, ou seja, a Eleuda de Carvalho vai afirmar que o museu já havia sido um museu de verdade, né? Um museu verdadeiro, um museu que expunha, e que as atividades que estavam sendo realizadas nos anos 90, que foram inúmeras exposições, muitas delas nas fábricas, né? Muitas delas através de processos de ateliês junto com os servidores da universidade, ela vai afirmar que aqui era um espaço de recreação. E aí vai ser feita uma discussão em contraposição com a afirmação do Pedro Aimar, que dizia que o museu deveria ter desenvolver nas pessoas um espírito público de apreensão das obras de arte e que as experiências do presente deveriam dialogar com o acervo da instituição. Então, se começa a colocar em jogo quais são os modelos. E nesse processo de diálogo, o Pedro Aimar começa a investigar a memória do Malk, né? E começa a ter uma preocupação com a memória do Malk para entender que esse projeto de museu é um projeto feito por muitas pessoas, né? Então, no ano de 99, o Malk começa